Evangelho, solenidade do dia do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai, como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando: Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Solenidade do dia do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com grande alegria que hoje celebramos o dia do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. A liturgia do dia 25, propriamente, nos entrega a oportunidade de meditarmos sobre o texto do prólogo do Evangelho de São João. Ainda no dia de hoje, tivemos uma outra composição litúrgica, um outro formulário, que seria a Missa da Aurora, que nos entregaria, por consequência, a continuidade do Evangelho de São Lucas, que ouvimos ontem à noite. Porém, para a missa do dia, a Santa Liturgia nos entrega o prólogo do Evangelho de São João. E diferente dos outros evangelistas que narram a respeito do propriamente nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, focando no acontecimento do nascimento de Jesus, São João aproveita para fazer uma grande e solene apresentação do Verbo de Deus que se faz carne. Começando desde antes da criação de todas as coisas, São João Evangelista nos fala da divindade de Deus, uno e trino, que é desde o princípio. O Filho, o Verbo, ele está junto do Pai, e com o Pai está presente em todo o ato da criação. E eis que no momento o Verbo se faz carne e vem habitar entre nós. Aquele que desde toda a eternidade é
na presença do Pai, agora se faz carne e assume a nossa condição humana. A expressão propriamente dita, fazer-se carne e habitar entre nós, significa que ele veio montar uma tenda no meio da humanidade e permanecer conosco. A expressão grega seria equivalente a dizer que ele estabeleceu o tabernáculo de sua presença entre nós. E de fato, aquele que é desde o princípio, em um ato de profundo amor e misericórdia, veio habitar e permanecer no meio de nós. Como cantamos e proclamamos no dia de ontem e o faremos sempre, ele é o Emanuel, é Deus conosco. Esse é o seu nome, essa é a sua identidade. E ele veio permanecer conosco para que conhecêssemos a grandeza do seu amor. O Verbo nos veio não apenas para nos dar o sinal do perdão e da misericórdia de Deus, que restaura todas as coisas, mas ele veio para fazer sua presença perene e perpétua. E de fato, quando olhamos o altar preparado para a celebração da missa, quando ouvimos os cantos, quando nos reunimos, quando a palavra é proclamada, quando o odor do incenso se eleva, sabemos, o Senhor está presente no meio de nós. E quando olhamos as nossas igrejas e vemos, junto à lâmpada vermelha que se acende e permanece sempre acesa, o pequenino tabernáculo do sacrário, ali não temos dúvidas. O Senhor veio e está no meio de nós. Veio para nos salvar. O significado da encarnação manifesta para nós, como nos ensina o Catecismo da Igreja, que o Senhor veio a fim de que a distância e a separação que o pecado causa fosse superada. O pecado estabelece uma distância entre nós e o Senhor. E isso nos leva por um caminho de morte. Mas o Senhor veio ao nosso encontro, caminhando para além da morte, a fim de nos trazer para junto de si, para que não mais venhamos a nos separar. Ele veio para permanecer conosco, veio ao nosso encontro, de modo que, de agora em diante, o Senhor permanece como pontífice e mediador. Ele veio e abraçou a nossa humanidade para nos ensinar o caminho do amor e para ser o pontífice, aquele que, permanecendo conosco, não permitirá que o pecado possa estabelecer-se como separação perpétua. Veio para que pudéssemos não mais perdermos-nos, pois o Senhor veio como luz que nos ilumina, a fim de que nós possamos, vendo, escolhê-lo e permanecer com Ele. Ele se fez carne e habitou entre nós para a nossa salvação. Amemos o Senhor que está no meio de nós e que permanece conosco, pois diante de tão grande testemunho de amor, não podemos senão dizer glória a Deus no mais alto dos céus, pois o Senhor veio para não mais se separar de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Imaculada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Viva nosso Senhor Jesus Cristo, viva o Deus conosco, nosso Senhor e Rei, nosso Salvador e Redentor.